Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que vocês estejam me vendo. Queria dizer que continuo morrendo de saudade de vocês, certo? E estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje, capítulo 5, beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os termos constitutivos da oração, certo? E como vocês já sabem, a gente viu na aula passada, a oração é organizada a partir do verbo ou locução verbal. Porém, dentro da oração nós vamos ter termos básicos. Os termos essenciais, os termos básicos da oração são sujeito, certo? São o sujeito aqui bonitinho e o predicado. Mas o que viria a ser o sujeito? O sujeito é o elemento de quem nós falamos algo. Costumamos dizer também que o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação verbal, certo? Ele pode ser, além de simples, composto, desinicial e indeterminado, ele também pode ser agente ou paciente. Lembram disso? Quando a gente viu vozes verbais, sujeito agente é aquele que vai praticar a ação, sujeito paciente é aquele que sofrerá a ação, certo? E o predicado é tudo aquilo que nós falamos sobre quem? O sujeito, certo? Tudo que a gente fala a respeito do sujeito, nós chamamos de predicado, beleza? Então vamos lá. Ficou claro? Sujeito, elemento que sofre ou pratica a ação verbal, também é aquele de quem declaramos algo. E o predicado é tudo aquilo que a gente informar a respeito do sujeito, ok? Prosseguindo. A relação que existe entre o sujeito e o predicado leva ao nome de concordância. Por quê? Como eu disse que o predicado é o que nós declaramos de sujeito, então esse predicado precisa concordar com esse sujeito para que a gente tenha uma harmonia textual. Vamos ver aqui o exemplo. Os tribunais eleitorais disponibilizam fones de ouvido nas sessões eleitorais especiais. Percebam, esse exemplo está lá na página 98 do livro de vocês, certo? Que o nosso sujeito está no plural. Observem que, qual é o nosso sujeito? Os tribunais eleitorais, certo? Sujeito no plural. Obrigatoriamente, o verbo que vai caracterizar a oração e dar início ao predicado. Por que a gente começa o predicado com o verbo? Porque o predicado nada mais é do que a ação do sujeito, do que o que nós declaramos do sujeito. Então, ele necessita de um verbo para ser constituído, certo? Seja ele de ligação ou nocional. Lembra que são verbos nocionais aqueles que indicam a ação, não é isso? Então, obrigatoriamente vai ter que haver essa relação de concordância entre sujeito e predicado para que a oração tenha sentido, né? Para que haja harmonia textual. Aí aqui a gente tem o seguinte, os termos que funcionam como núcleo, tanto do sujeito como do predicado, podem apresentar elementos que completem o seu sentido ou que modifiquem, caracterizando, explicando, restringindo e etc. Professora, eu não entendi. Como assim? É o seguinte, todo sujeito e todo predicado tem um núcleo. É o elemento básico, é o elemento X do sujeito. Se a gente voltar à imagem anterior, nós percebemos que o nosso sujeito é os tribunais eleitorais, não é isso? Porém, se eu pedisse o núcleo, qual é a parte central desse sujeito? A parte central do meu sujeito é tribunais, não é isso? Então, os elementos que vão vir agregados a tribunais, nesse caso aqui, o artigo os e eleitorais são elementos modificadores, nesse contexto adjuntos adnominais. Então a gente já percebeu que
A oração possui termos básicos sujeito e predicado e a esses termos básicos nós agregamos elementos que vão modificar ou complementar o seu sentido. Ficou claro? Aqui por que seriam adjuntos adnominais, professora? Porque eles estão modificando o nome. Tribunais, minhas setas são incríveis. Enfim. Então, nós chamamos de adjuntos adnominais justamente por isso, porque modificam o sentido do nome, tá bom? Então, vamos prosseguir. Observem esses exemplos. A escola está fechada. E aí eu vou pegar, quem é o meu sujeito? A escola. Meu predicado, consequentemente, o que eu declaro do sujeito. Está fechada. Se eu pedisse a vocês o núcleo do meu sujeito, vocês me diriam que esse núcleo é escola. Por que, professor, esse núcleo é escola? Porque normalmente os núcleos dos sujeitos são substantivos. E o que vem agregado a esse sujeito é um adjunto adnominal, ou nesse caso, um artigo, identificando o gênero, definindo a escola, principalmente identificando seu gênero. E aí eu tenho está fechada. Se eu voltar ao slide anterior, que na verdade eu deveria partir daqui, né? Perdão. Mas é o mesmo exemplo, não tem problema. Se a gente observar essa definição nesse slide, ó, o sujeito normalmente é formado por um sintagma nominal e tem como núcleo um substantivo, foi o que eu disse anteriormente. E o predicado é formado por um sintagma verbal que tem como núcleo um verbo ou locução verbal. Porém, isso só acontece quando os predicados são verbais, mas nós também temos predicado tanto nominal quanto verbo nominal. No predicado nominal, o núcleo vai acabar sendo um nome, certo? Que nós vamos classificar como predicativo do sujeito. Já no predicado verbo nominal, nós vamos ter dois núcleos, tanto um verbo como núcleo, como um nome. Nós não vamos entrar nesse conteúdo agora porque essa aula é mais introdutória. O objetivo é só uma definição geral para que a gente comece a trabalhar esse conteúdo posteriormente, certo? Mas vamos voltar devagarzinho. Sujeito tem como núcleo um substantivo. Normalmente tem como núcleo um substantivo, porque nós também temos sujeitos oracionais. Predicado tem como núcleo um verbo. Porém, quando ele for nominal, ele vai apresentar como núcleo um nome. E quando ele for verbal, verbo nominal, perdão, ele tanto vai apresentar um nome como um verbo. Teremos dois núcleos, certo? Aí, aqui o exemplo que a gente estava trabalhando lá. Eu tenho... a escola está fechada. Meu sujeito. A escola. Núcleo desse sujeito. Substantivo, escola. Aí na frente eu tenho, está fechada. Se eu disse que o sujeito é de quem falamos algo e o predicado é o que nós falamos de sujeito, então o que é que a gente fala sobre a escola? Que ela está fechada. Então isso daqui nós vamos chamar de predicado. Vou fazer assim, tá? E isso daqui nós chamamos de sujeito, beleza? Lembrando que escola é o núcleo desse sujeito, ok? Tá dando para compreender até aí? Então vamos continuar. Sim, observem que nesse exemplo o nosso predicado não vai ter como núcleo um verbo, porque o nosso predicado é nominal. Então o núcleo desse predicado vai ser fechada, que é o predicativo, uma característicazinha da escola que vem dentro do predicado. Isso a gente vai ver depois, certo? Não se afobem, não tenham medo, vamos ver tudo isso com calma, tranquilamente. Segundo exemplo, deixa eu apagar aqui essa bagunça que eu fiz, rapidão. No segundo exemplo, nós temos o isolamento social não tem sido fácil, certo?
Aí eu pergunto, qual é o meu sujeito? O meu sujeito agora é o isolamento social, não é isso? Mas, professora, qual é o núcleo desse sujeito? Observe aqui em cima, normalmente é formado por um sintagma nominal. Quem é o núcleo desse sujeito? E tem como núcleo um substantivo. Se normalmente ele tem como núcleo um substantivo, qual é o substantivo núcleo dentro desse sujeito? Isolamento. O e social são adjuntos adnominais que agregam sentido, que modificam esse substantivo, certo? Se o isolamento social é o meu sujeito, o que eu declaro sobre ele é: não tem sido fácil. É o nosso predicado, beleza? Esse predicado vai ter como núcleo a locução verbal não tem sido. Segundo exemplo, a pandemia passará logo, logo. Eu trouxe esse exemplo para que vocês percebam que não é só o sujeito que apresentará elementos modificadores, tá bom? O predicado também pode apresentar elementos modificadores. Meu sujeito é a pandemia, núcleo pandemia, passará logo, logo. Meu predicado, observem que logo, logo está funcionando aí apenas para modificar o sentido do verbo. Porque eu estou tentando indicar quando a pandemia passará, não é isso? Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo, que vai funcionar como modificador do verbo. Vamos estudar isso posteriormente também, tá? Eu estou trazendo essas noções porque o nosso conteúdo é justamente esse, trazer uma base para vocês sobre os elementos constitutivos da oração. Quarto e último exemplo, nós temos os meus amados professores fazem muita falta. Inclusive profinir, né? E aí, eu tenho como sujeito os meus amados professores. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Seria os? Não. Os é artigo. Seria meus? Amados? Também não. Qual é o foco? Quem é que faz falta? Aí eu pergunto ao verbo. Se eu tiver dúvida, eu pergunto ao verbo. Quem é que faz? Vou lá no meu predicado e digo a ele: predicado, me diga quem é o sujeito, quem é que faz muita falta? O predicado vai me dizer: os professores. Então, o núcleo do meu sujeito é professores, certo? Meu núcleo aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui do ladinho, eu trouxe uma definição básica de sintagma. Pode ser que vocês fiquem meio confusos do que vem a ser o sintagma, mas tem lá no livro de vocês também. Sintagma, organização de uma ou mais palavras que desempenham uma função sintática dentro da oração. Eu posso dizer que Marina é um sintagma? Sim, um sintagma nominal. Porque Marina é uma palavra que tem uma função dentro da oração. Qual é a função de Marina dentro da oração? Função do sujeito. Então, Marina é sintagma nominal. Professora, por que nominal? Porque tem como núcleo um nome. Juliana comprou um bolo. Eu posso dizer que comprou. Eu posso dizer que comprou um bolo é um sintagma? Sim. Ô, professora? Sim. Esses elementos aí não se organizam e funcionam como sujeito dessa oração? E a gente não viu que sintagma é a organização de uma ou mais palavras que tem alguma função dentro da oração? Então, se essas palavras têm função de predicado, elas são consideradas um sintagma. E vão ser consideradas um sintagma verbal, porque vão ter como núcleo um verbo, nesse caso, comprou. Então, só para a gente fechar aqui essa parte e prosseguir, sintagma é todo elemento que vai ter, todo elemento ou organização de elementos que vai apresentar alguma função dentro da oração, seja ele verbal ou nominal. Isso aqui já vimos, isso também.
Então, esse último exemplo, eu já acabei explicando no anterior, esse último slide, que era só para que vocês entendessem. No caso do isolamento, a gente tem aqui o nosso sujeito, o isolamento é o núcleo, o O e o social são adjuntos adnominais que modificam esse sujeito, esse substantivo. A gente tem, não tem sido fácil. Nós temos uma locução verbal e um elemento que completa o sentido dessa locução verbal, que aí nós vamos chamar de objeto direto. Essa locução verbal transitiva direta, certo? A pandemia passará logo logo. A pandemia, nosso sujeito. Pandemia, núcleo desse sujeito. Passará, nosso verbo intransitivo. Logo logo, adjunto adverbial de tempo. Esses exemplos eu trouxe simplesmente... Eita, que bagaceira, mesmo o meu quadro, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, certo? O meu quadro, para vocês não é novidade nenhuma, porque isso aqui no quadro já é tranquilidade, beleza? Vou tentar organizar melhor esse último exemplo. Nós temos... Vamos deixar bem bonitinho. Deixa eu até escolher uma cor. Não sei nem que vocês nem imaginam que cor eu escolhi. Tcharam! Os meus amados professores. Isso daqui a gente vai chamar de S. Para ficar mais arrumadinho, que é o sujeito, certo? O núcleo desse sujeito é isso mesmo, professores. Ok. Aí nós temos elementos que caracterizam esse núcleo, que nós temos um artigo, os, meus, pronome possessivo e amados, adjetivo. Minha gente, não consegui resolver nada, ficou o carrancheiro do mesmo jeito, mas dá para entender. Os, meus e amados são adjuntos adnominais que modificam o sentido de professores. E aí nós temos fazem muita falta, o nosso predicado, certo? Vamos ter como núcleo o verbo fazer. Não, professora, aqui nós temos um predicado nominal. Por quê? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ok? Até mais e bom isolamento para vocês.